Você já se perguntou por que algumas celebridades que pareciam estar no topo do mundo simplesmente desapareceram ou perderam tudo da noite para o dia? Hoje vou revelar para você os segredos sombrios por trás da fama de 6 grandes estrelas, que fizeram pactos espirituais perigosos e pagaram um preço altíssimo por isso. Se você ficar até o final deste vídeo, descobrirá não apenas como essas práticas destruíram suas vidas, mas também como você pode se proteger dessas armadilhas espirituais e até mesmo atrair verdadeira prosperidade através dos caminhos corretos que Deus preparou para a sua vida. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente sua perspectiva sobre sucesso, fama e as forças invisíveis que operam por trás dos bastidores do entretenimento mundial. Meus queridos irmãos e irmãs, quero que vocês abram bem os olhos hoje para uma realidade que muitas pessoas preferem ignorar, simplesmente porque ela brilha com o glamour da fama. Vocês acham que só porque alguém tem milhões de seguidores nas redes sociais, isso significa que essa pessoa está imune às consequências espirituais? A indústria do entretenimento pode parecer invisível para a maioria de nós, mas ela possui um poder imenso. O dinheiro está escondido em contas bancárias, mas controla impérios inteiros. Da mesma forma, as forças espirituais são absolutamente reais, e entre essas forças existem aquelas que foram designadas especificamente para seduzir e corromper, e no final das contas destruir completamente os destinos das pessoas. Vocês nasceram para serem influenciados pela verdade, não pela cultura das celebridades. Vocês foram concebidos com discernimento divino. Antes mesmo dessas estrelas chegarem à fama, Deus já havia escrito avisos em sua palavra sobre os perigos de buscar poder através de meios sombrios. Vocês foram enviados à terra para serem luz, não para adorarem aqueles que escolheram as trevas. Suas vidas foram destinadas a serem a resposta ao chamado de Deus para a justiça. Mas deixem-me mostrar algo extremamente perigoso para vocês. O fato de alguém ser famoso não significa absolutamente nada sobre se essa pessoa escolheu o caminho correto. Essas pessoas podem errar o alvo, podem perder absolutamente tudo, podem vender suas almas e acordar em uma falência espiritual total. É exatamente por isso que a Bíblia nos ensina em Mateus 16:26, pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, porque enquanto as pessoas correm atrás da fama e da fortuna, existem forças que se posicionam estrategicamente para coletar aquilo que foi negociado e entregue. O mundo do entretenimento não é apenas sobre talento, meus amigos. Também um campo de batalha espiritual intenso. Por isso mesmo a Bíblia nos adverte em 1 Timóteo 6:10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Percebam uma coisa importante. Esses famosos não começaram sendo malvados. Eles foram seduzidos gradualmente, e quando abriram as portas para práticas ocultistas, quando trocaram sua integridade espiritual por sucesso mundano, o inimigo infiltrou-se completamente em suas vidas. Vocês já pararam para pensar como é possível alguém perder bilhões de dólares em um único dia? Como é que uma pessoa que estava no topo absoluto do sucesso pode simplesmente desaparecer da mídia? Sarah Q, vocês acreditam que essas coisas acontecem por acaso? Ou será que existem leis espirituais operando por trás desses acontecimentos? Vamos analisar juntos o primeiro caso que vai deixar vocês impressionados. O primeiro nome da nossa lista é Kanye West. Esse homem foi de criar música inspirada no Evangelho a perder bilhões em um único dia. Vocês conseguem imaginar isso? Vejam bem, Kanye não apenas fazia música, ele fazia pactos espirituais. E quando esses acordos se tornaram sombrios, as consequências foram rápidas e devastadoras. Em outubro de 2022, depois de fazer declarações antissemitas, Kanye West perdeu 2 bilhões de dólares em um único dia. Mas isso não foi apenas sobre decisões empresariais ruins, meus irmãos. Isso foi sobre um homem que havia estado flertando com a rebelião espiritual durante anos. Segundo fontes confiáveis, West havia estado expressando admiração pela ideologia nazista e por Adolf Hitler por cerca de 2 décadas, sendo essas crenças um segredo aberto na indústria musical desde, pelo menos 2003. O inimigo foi paciente, esperando o momento certo para cobrar a conta. Quando alguém rejeita o Deus que os abençoou com talento e se volta para a adoração do mal, existem leis espirituais que se ativam automaticamente. A Adidas, Gap, Balenciaga e outras grandes marcas imediatamente cortaram relações com ele, fazendo com que seu patrimônio líquido despencasse do status de bilionário para cerca de 400 milhões de dólares. Isso é exatamente o que acontece quando o orgulho se torna seu Deus. Quando e auto-adora Cal substitui a verdadeira adoração. Kanye pensava que era intocável, mas Provérbios 16:18 nos ensina: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda.
As mesmas plataformas que o elevaram se tornaram os instrumentos de sua queda. Twitter e Instagram restringiram suas contas por violar suas políticas sobre discurso de ódio. Aquilo que ele pensava que lhe daria poder, na verdade, o despojou de toda sua influência. Algumas pessoas querem culpar a doença mental, mas a rebelião espiritual não é uma condição médica, meus irmãos. É uma escolha consciente. E quando você escolhe se alinhar com a agenda do inimigo, se perde a proteção de Deus. Vocês acham que essas consequências são aleatórias? Será que vocês acreditam que tudo isso é coincidência? Ou conseguem enxergar que são leis espirituais em movimento? Deixem nos comentários o que vocês pensam sobre esse caso do Kanye West. Será que ele ainda tem chances de se redimir espiritualmente? O segundo caso que vou compartilhar com vocês é ainda mais chocante. Sean P. Diddy Combs. Esse magnata pensava que estava recebendo proteção espiritual, mas na verdade convidou o julgamento para sua própria vida. Diddy tem uma tatuagem de Ezili Danter, um espírito voodoo haitiano conhecido por proteger ferozmente mulheres e crianças. Quando Diddy fez essa tatuagem em 2017, ele legendou no Instagram: "Eu cuido da frente e ela cuida das minhas costas", acreditando que isso o protegeria. Mas aqui está o que ele não entendeu. Quando você invoca espíritos fora de Cristo, você está fazendo um acordo com forças que não pode controlar. Ezili Danter é descrita como uma protetora feroz que destrói qualquer pessoa que machuca mulheres. E segundo os praticantes, ela pode causar desastres naturais ou fazer com que aqueles que a irritam vomitem sangue. Este espírito não tolera abuso contra mulheres. Em setembro de 2024, Sean Combs foi preso e acusado de conspiração para extorsão, tráfico sexual e transporte para prostituição, com alegações que se estendem de 2008 até o presente. A ironia é arrepiante. Não acham? O próprio espírito que ele pensava que o protegeria se tornou seu juiz. Pessoas familiarizadas com o voodoo haitiano observaram que Ezili Danter fica furiosa e destrói qualquer pessoa que prejudica mulheres. E se você a irritar, um desastre natural terrível cairá sobre você. Os supostos crimes de Diddy contra mulheres provocaram exatamente o julgamento que ele carregava em suas costas. Isso é guerra espiritual básica, meus amigos. Quando o tenta usar poder demoníaco para proteção enquanto vive em rebelião, essas mesmas forças se voltam contra você. A Bíblia nos adverte em Lucas 11:17: "Todo reino dividido contra si mesmo será assolado." Diddy pensou que poderia ter as duas coisas: abusar de mulheres e carregar um espírito que as protege. Mas as leis espirituais não funcionam dessa forma. Aquilo que você adora eventualmente se torna seu dono, e aquilo que possui você eventualmente o julgará. A tatuagem se tornou um contrato espiritual do qual ele não conseguia escapar. Atualmente enfrentando prisão perpétua, Diddy teve a fiança negada 3 vezes e permanece sob custódia federal. A própria proteção que ele buscou se tornou sua condenação. Vocês conseguem perceber como essas pessoas se enganam achando que podem controlar forças espirituais? O que vocês fariam se estivessem no lugar dele? Comentem aí embaixo suas reflexões sobre esse caso impressionante. O terceiro exemplo que quero compartilhar com vocês vai deixar vocês ainda mais surpresos. David Bowie. O Tim White Duke pensava que poderia dominar o ocultismo, mas isso quase destruiu completamente sua mente. Em meados dos anos 1970, Bowie se tornou obcecado com Aleister Crowley e desenvolveu uma paranoia tão intensa que começou a armazenar sua própria urina em uma geladeira. O próprio Aleister Crowley escreveu sobre a cocaína: "Um homem já sábio, se ele for realmente mestre de si mesmo, isso não lhe fará mal." Infelizmente, o poder da droga diminui em ritmo assustador. As doses aumentam, os prazeres diminuem. Questões secundárias invisíveis no início surgem, elas são como demônios com forcados flamejantes. Bowie não era sábio o suficiente para lidar com o que estava invocando seus delírios alimentados pela cocaína. O levaram a acreditar que Jimmy Page e um coven satânico estavam planejando roubar seus fluidos corporais para conceber o anticristo. Isso não era apenas paranoia, meus irmãos. Isso era tormento demoníaco real. Vivendo perto do local dos assassinatos de Manson em Los Angeles, cercado por literatura ocultista e rituais induzidos por drogas, Bowie disse: "Minha psique atravessou o teto. Simplesmente se estilhaçou em pedaços. Eu estava alucinando 24 horas por dia. Senti como se tivesse caído nas entranhas da terra." Aqui está o que acontece quando você convida as trevas para sua vida. Elas não vêm como servos. Elas vêm como mestres. Bowie ficou tão paranoico sobre ataques espirituais que desenhou pentagramas protetivos em todas as superfícies e realizou rituais de banimento 24 horas por dia. As mesmas práticas ocultistas que ele pensou que lhe dariam poder artístico se tornaram a fonte de seu tormento psicológico. Ele passou de ser um gênio criativo para uma casca paranoica de si mesmo
armazenando urina em geladeiras porque acreditava que bruxas estavam atrás de seus fluidos corporais. Isso é o que o inimigo faz. Muse Quaredos. Ele promete iluminação, mas entrega escravidão. Oferece poder, mas traz paranoia. A criatividade de Bowie custou sua sanidade. E levou anos para ele se recuperar do dano espiritual que infligiu a si mesmo. Grocas Edeias. Bowie eventualmente encontrou seu caminho de volta a uma vida mais estável, mas não antes de quase perder tudo para as forças sombrias que havia convidado. A lição é clara: você não pode brincar com as trevas sem pagar um preço. E vocês? O que acham dessa história do Bowie? Será que vale a pena trocar a sanidade mental por alguns momentos de criatividade artística? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Vocês conhecem alguém que passou por experiências similares? A quarta celebridade da nossa lista vai surpreender muita gente. Jennifer Lopez, a rainha do pop, tem sido acusada de usar manipulação espiritual em todos os seus relacionamentos. Seu primeiro marido, Ojani Noah, acusou publicamente Lopez de praticar santeria e lançar feitiços voodoo em todos os seus amantes, incluindo Sean Combs, Chris Judge e Mark Anthony. A santeria envolve estados de transe, cânticos e práticas de sacrifício animal trazidas para as Américas por escravos da África Ocidental nos séculos 18 e 19. Isso não é espiritualidade inofensiva, Muse Hermes. Isso é bruxaria com um disfarce cultural. Agora observem o padrão. Jennifer Lopez foi casada 4 vezes com Gunny Noah de 1997 a 1998, Chris Judd D. 2001 a 2003, Mark Anthony D. 2004 a 2014 e Ben Affleck de 2022 a 2024. Todos os relacionamentos terminaram em separação ou divórcio. Até Ben Affleck ficou assustado com suas práticas espirituais, com fontes dizendo que ele estava nervoso, sobre suas crenças sobrenaturais e supersticioso, sobre ficar do lado bom dela para que ela não colocasse uma maldição nele. O primeiro noivado deles em 2003 foi cancelado apenas alguns dias antes do casamento, com um casal citando a atenção excessiva da mídia. Mas Jennifer depois admitiu que isso gerou dúvidas em ambos sobre o relacionamento. Quando você usa manipulação espiritual para controlar relacionamentos, você cria uma fundação de engano que não pode se sustentar. A Bíblia nos ensina em Mateus 7:26, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Após o casamento de 2022, Lopez entrou com pedido de divórcio de Affleck. Em agosto de 2024, listando a data de separação como 26 de abril, mesmo após 20 anos e uma segunda chance, o relacionamento não conseguiu sobreviver à contaminação espiritual. Durante um concerto recente, quando um fã segurou uma placa com um pedido de casamento, Lopez disse à multidão: "Acho que terminei com isso. Já tentei algumas vezes. 4 casamentos fracassados não é azar, meus amigos. É a consequência de construir relacionamentos baseados em manipulação espiritual em vez de amor divino. Você não pode usar a bruxaria para criar amor genuíno. Pode criar obsessão, dependência e atração temporária. Mas o amor verdadeiro vem de Deus, não de feitiços e rituais." O que vocês acham dessa história da Jennifer Lopez? Será que é possível alguém ter tanto azar no amor assim? Ou realmente existe algo sobrenatural acontecendo? Deixem sua opinião nos comentários porque eu quero muito saber o que vocês pensam sobre isso. Agora vamos falar sobre o quinto caso, que envolve uma família inteira, os Kardashian. Esta família se tornou sinônimo de destruição de relacionamentos e sabotagem de carreiras. A chamada maldição Kardashian afetou múltiplos parceiros e até mesmo seu próprio sucesso. Observem o padrão. A carreira de futebol de Reggie Bush declinou após namorar Kim. Chris Humphries foi humilhado em um casamento de 72 dias que claramente foi um golpe publicitário. Scott Disick lutou contra vícios e problemas pessoais durante seu relacionamento com Courtney. Lamar Odom quase morreu de overdose após seu casamento com Khloe Kardashian. A carreira de Tristan Thompson na NBA estagnou em meio a escândalos de traição. Até a saúde mental de Kanye West se deteriorou significativamente durante seu casamento com Kim. Isso não é coincidência, meus irmãos. Isso é guerra espiritual. Quando uma família constrói seu império baseado em controvérsia, sexualidade e destruição de valores tradicionais, eles se tornam condutos para forças espirituais destrutivas. Os Kardashians normalizaram a infidelidade, famílias destruídas, barriga de aluguel como transação comercial e a sexualização de crianças. Através de sua presença nas redes sociais, eles fizeram milhões destruindo o conceito de relacionamentos sagrados. Até mesmo as audiências de seu reality show têm declinado à medida que o público se cansa do drama fabricado. Suas linhas de moda enfrentam críticas constantes e os membros da família lutam contra a ansiedade, depressão e instabilidade nos relacionamentos. Quando você se torna famoso por ser famoso,
Quando sua marca é construída sobre vaidade e superficialidade, você cria um vácuo espiritual que as forças demoníacas estão ansiosas para preencher. A maldição não está apenas afetando seus parceiros, está consumindo a própria família. Vocês já perceberam como todos os relacionamentos dessa família terminam de forma dramática? Será que isso é realmente uma maldição? Ou são apenas as consequências naturais de viver sem valores sólidos? O que vocês pensam sobre a influência que essa família exerce na sociedade? Compartilhem suas reflexões nos comentários. O sexto e último caso que vou compartilhar com vocês é igualmente perturbador. Megan Fox, esta atriz admitiu abertamente beber sangue em rituais, e depois se pergunta por que sua vida está cheia de caos e incompreensão. Fox falou sobre realizar rituais de sangue com Machine Gun Kelly, alegando que é apenas uma forma de conexão espiritual. Mas a Bíblia é clara em Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue. Quando você consome sangue em rituais, está participando de práticas de bruxaria antigas. Desde essas admissões, Fox enfrentou escrutínio intenso da mídia, incompreensão pública e rumores constantes sobre envolvimento em cultos satânicos. Sua carreira como atriz estagnou e seu relacionamento com MGK tem sido marcado por padrões tóxicos e drama público. Rituais de sangue não são gestos românticos, musi quaredus. São contratos espirituais. Quando você participa voluntariamente do ato de beber sangue, está abrindo portais para a influência demoníaca que afetam todas as áreas de sua vida. A indústria do entretenimento normalizou essas práticas como exploração espiritual ou escolhas de estilo de vida alternativo. Mas a palavra de Deus não mudou. O que era proibido nos tempos antigos ainda é proibido hoje. A imagem pública de Fox se tornou associada com trevas e práticas ocultistas em vez de seu talento como atriz. Ela está presa em um ciclo de ter que constantemente negar ou explicar suas escolhas espirituais em vez de construir uma carreira legítima. Agora vocês podem ver o padrão claramente. Cada uma dessas celebridades pensou que poderia usar forças espirituais sombrias para seu benefício. Todos acreditaram que poderiam controlar poderes além de sua compreensão. Kanye pensou que o antissemitismo o tornaria mais poderoso. Diddy pensou que espíritos voodoo o protegeriam enquanto prejudicava outros. Bowie pensou que os ensinamentos de Crowley aprimorariam sua criatividade. Lopes pensou que a santeria controlaria seus relacionamentos. Os Kardashians pensaram que controvérsia e destruição construiriam seu império para sempre. Megan Fox pensou que rituais de sangue aprofundariam sua conexão espiritual. Todos foram enganados pela mesma mentira que enganou Eva no jardim. Sereis como Deus. Mas aqui está o que o inimigo não conta quando faz essas ofertas. Todo contrato espiritual tem uma data de vencimento. Toda prática ocultista tem consequências. Todo ritual sombrio tem um preço que eventualmente deve ser cobrado. O diabo não é um parceiro, meus irmãos. Ele é um predador. Ele não faz acordos. Ele prepara armadilhas. Ele não dá poder. Ele cria vícios na impotência. E quando a conta chega, ele coleta com juros. Observem o que cada celebridade perdeu. Kanye perdeu 2 bilhões e sua reputação. Diddy perdeu sua liberdade e enfrenta prisão perpétua. Bowie quase perdeu sua sanidade. Lopes não consegue manter um relacionamento duradouro. Os Kardashians estão vendo seu império desmoronar enquanto o público rejeita seu drama fabricado. Megan Fox se tornou um conto de advertência. Em vez de uma atriz respeitada, os benefícios temporários foram ofuscados por consequências permanentes. É por isso que Jesus nos advertiu em Marcos 8:36. Pois que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Essas celebridades ganharam fama, fortuna e influência, mas trocaram sua integridade espiritual. O mundo aplaudiu seu sucesso enquanto eles faziam acordos com as trevas. Mas quando as contas espirituais chegaram, esses mesmos fãs se afastaram, e a indústria que os elevou se tornou o instrumento de sua queda. Lembrem-se de Deuteronômio 3:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. A escolha é de vocês, mas as consequências são reais. Não deixem o brilho da fama os cegar para as trevas espirituais por baixo. Não deixem o apelo do sucesso rápido os tentar a fazer acordos que não podem pagar. Suas almas valem mais que toda a fama e fortuna do mundo. Essas celebridades aprenderam essa verdade tarde demais. Mas vocês ainda têm tempo para escolher sabiamente. Ainda tem tempo para escolher a vida. Ainda tem tempo para escolher o Deus que os ama mais do que qualquer demônio que quer usá-los. Deixem que a queda deles se torne o despertar de vocês. Deixem que as consequências deles se tornem a proteção de vocês. Deixem que as escolhas deles se tornem seu conto de advertência. Porque
porque o mesmo Deus que julgou a rebelião deles quer abençoar a obediência de vocês. Vocês percebem como todas essas histórias se conectam? Como cada uma dessas pessoas trocou algo eterno por algo temporário? Quero que vocês reflitam sobre isso e me digam nos comentários. Existe alguma área da vida de vocês onde sentem que estão sendo tentados a tomar atalhos espirituais perigosos? A verdadeira prosperidade, meus amados, vem através dos caminhos que Deus estabeleceu. Quando vocês andam em obediência, quando escolhem a integridade sobre a conveniência, quando buscam a bênção de Deus em vez de acordos sombrios, vocês abrem as portas para uma prosperidade que não traz consigo maldição. Deus tem planos específicos de prosperidade para cada um de vocês. Mas esses planos só se manifestam quando vocês permanecem no caminho da luz. As tentações que destruíram essas celebridades ainda estão presentes hoje, talvez até mais sutis e sedutoras do que nunca. Mas agora vocês têm conhecimento. Agora vocês têm discernimento. Agora vocês podem escolher diferente. Não se deixem impressionar pela fama passageira. Não se deixem seduzir por promessas de sucesso fácil. Construam suas vidas sobre o fundamento sólido da palavra de Deus, e vejam como Ele pode prosperar vocês de maneiras que honram tanto a Ele quanto a vocês. E se vocês ficaram impactados com essas revelações, se querem continuar descobrindo mais segredos sobre como as forças espirituais operam no mundo das celebridades e como isso pode afetar sua própria vida, não percam o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Lá eu revelo algo ainda mais chocante que vai deixar vocês boquiabertos. Cliquem agora e preparem-se para uma revelação que pode mudar completamente a forma como vocês enxergam o mundo espiritual ao seu redor.